está no ar o Jornal da Câmara. Foi lançado o edital para a ocupação do Teatro Glênio Pérez na Câmara Municipal em 2011. O evento reuniu autoridades e serviu como pano de fundo para um debate cultural. As pessoas chegaram cedo para prestigiar o lançamento do edital. Eram atores, diretores, dançarinos, a classe artística em peso. No horário marcado, abriram-se as portas do teatro e o espetáculo começou. O público foi recepcionado pela atriz Adriane Azevedo, que junto com o ator Jairo Klein e a cantora Liane Schiller apresentaram uma esquete musical partindo do tema O que é a cultura. Assim como todas as pessoas falam de futebol, porque todo mundo sabe o que é um escanteio, o que é uma lateral, muitas vezes as pessoas não consomem arte porque não têm acesso a uma série de conhecimentos básicos para que a pessoa possa apreciar uma obra de arte. Ou seja, vai saber quem é o escritor, quem é o pintor que faz aquela exposição, por que ele trabalha assim, de que maneira, quando ele nasceu, quando ele morreu, que movimento ele fez parte. A gente acha que falta isso um pouco, essa explicação para que as pessoas consumam a arte. Já Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, disse que para fazer uma obra de arte não basta ter talento, não basta ter força, é preciso também ter vivido um grande amor. Você pensa a gente quer. E o clima descontraído permaneceu durante todo o evento. Na sequência, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon, o secretário estadual da Cultura, Luiz Antônio de Assis Brasil, e o secretário executivo do Ministério da Cultura, Vitor Ortiz, subiram ao palco para debater com os artistas políticas públicas para a cultura no Estado. A importância da cultura como forma de inclusão social e da educação para a cultura foram pontos muito ressaltados. De acordo com Ortiz, o Brasil vive uma nova fase, onde a cultura deve ser priorizada. Temos gestões, tanto aqui na Secretaria Estadual da Cultura quanto no Ministério da Cultura, que tem um programa similar, parecido, tem um entendimento de que a cultura tem que desenvolver um papel, vai desempenhar um papel fundamental agora nesse próximo período da vida social brasileira e que esse processo do desenvolvimento cultural brasileiro, ele não só é um processo irreversível, como ele está associado a esse bom momento que o país vive de crescimento econômico, de inclusão social de camadas da população que antes estavam excluídas. Assis Brasil falou que o governo do estado atualmente destina apenas 0,07% do orçamento à cultura e a meta da secretaria é chegar a 1% até 2015, que é o padrão estabelecido pela Unesco. Para o secretário, a abertura do edital para a ocupação do Teatro Glênio Pérez é bastante significativa para a cena cultural gaúcha. Isso é muito bom para o Estado, porque nós temos faltas de casas de espetáculo e esta tem uma dimensão muito boa, muito interessante e o espírito, né, que a preside eu conheço bem, não é? Eu sei que vai estar voltada para a diversidade cultural, né, da cidade, né, para a inclusão social, né? E, enfim, para atender as manifestações populares também. E isso é muito bom e eu só posso ficar muito contente. A presidente do Legislativo de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon, explica que este ano é especial para o Teatro da Câmara, pois apesar de o edital sair todos os anos, esta edição vem com novidades. Então agora a gente tem um período aí no próximo mês desse edital disponibilizado. A novidade é que nós vamos disponibilizar o teatro no final de semana, que é o horário nobre para os grupos se apresentarem. Nós estamos evoluindo para poder permitir a bilheteria, que os grupos possam arrecadar com a bilheteria e aí dar uma contrapartida pública. Então a gente faz aquele convênio de fomento, né?
e principalmente que as leis, né, que a gente luta tanto aqui para votar da melhor forma possível, elas de fato se realizem na cidade, a Câmara fazendo a sua partezinha em relação à cultura. As inscrições para a ocupação do Teatro Glênio Pérez já estão abertas e seguem até o dia 21 de março. O edital com todas as informações pode ser acessado no site da Câmara de Vereadores. A Comissão de Orçamento da Câmara realizou uma audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais do Executivo. O secretário da Fazenda de Porto Alegre, Urbano Schmidt, apresentou o balanço das finanças do terceiro quadrimestre de 2010. Foram 286 milhões de reais, custeados em 70% por recursos próprios, investidos principalmente nas áreas de saneamento, habitação, saúde, educação, urbanismo e desapropriação e aquisições de áreas. O volume é o maior da década. O destaque do balanço exatamente demonstra que 2010 foi um ano extremamente equilibrado, a Prefeitura manteve o equilíbrio nas suas finanças e como destaque foi exatamente o crescimento dos investimentos. Nós aumentamos os investimentos em 58%, o que já é o início do serviço da Copa, que já é o início das necessidades que o município tem. Então, o grande diferencial para 2010 exatamente foi o aumento dos investimentos. Então nós temos uma perspectiva muito boa de investimentos também para já 2011. Os dados divulgados integram os relatórios de gestão fiscal publicados no Diário Oficial, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. São também encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado. Os preparativos para o Carnaval de Porto Alegre no Complexo Porto Seco estão a todo vapor e em breve a folia no local se estenderá para além do período carnavalesco, conforme anúncio feito na reunião da SESI. O que fazer para aproveitar melhor o Complexo Cultural Porto Seco após o Carnaval? A questão norteou o debate na reunião. O Grande Elefante Branco, como é conhecido o local, fica praticamente abandonado durante o ano, já que as atividades se concentram no período do Carnaval. Mas isso em breve vai mudar. Existe um projeto da Secretaria Municipal da Cultura que pretende transformar o espaço num grande complexo cultural, com a realização de atividades esportivas e de formação. Vamos capacitar adolescentes para mão de obra nos quesitos do Carnaval, que falta mão de obra especializada. Ao mesmo tempo, tem mais de 5.000 pessoas que estão sendo transferidas para aquela região e que vão precisar, né, de trabalho. E o Carnaval precisa de mão de obra. Ao mesmo tempo, o complexo ele tem um espaço muito grande, onde, em parceria aqui com os vereadores da Comissão de Educação e Cultura, que são envolvidos com a questão esportiva e que têm essa experiência, como o vereador Tarcísio, na questão de inclusão através do esporte de futebol. O vereador Tarcísio Flecha Negra, que possui uma escola de futebol para cerca de 200 crianças carentes, no Chapéu do Sol, na Ponta Grossa, é um entusiasta do projeto. Um espaço que vai agregar tudo na inclusão social, das oficinas de música, esporte, tudo isso aí. E, na verdade, aquele espaço ali, ele tem que ser a cidade, né? A cidade do Carnaval, a cidade da inclusão social. E eu creio que alguém vai ser bem mais criativo do que eu, colocar um nome adequado que vai chamar a atenção. E o meu sonho é que no Porto Seco ali, onde é o nosso Carnaval, que seja a cidade do Carnaval. Os vereadores agendaram uma visita ao complexo para acompanhar os últimos preparativos para os desfiles, que acontecem nos dias 4, 5 e 6 de março. Na ocasião, os parlamentares, junto com a secretária adjunta Ana Fagundes, vão aproveitar para examinar o local e já projetar como serão feitas as oficinas. E eu tive o cuidado na minha fala de colocar a questão da cultura e do esporte
são as duas manifestações mais importantes que o ser humano tem e elas não são excludentes. Nós temos que fazer um sistema que elas possam convergir, caminhar junto, porque quem vai ganhar é a população, principalmente a população do entorno. Eu disse que agora, com a DIC indo para aquela região, são mais 5.000 pessoas, novos moradores, se dirigindo para aquele local. E nós entendemos que, com justiça, aquele local tem que ser aproveitado e usado o ano todo. Então, se fizerem as quadras esportivas, isso vai aumentar cada vez mais com que a população possa usufruir daquele espaço. Os vereadores da Comissão de Habitação estiveram na Vila IP São Borja, no bairro Sarandi, para conferir a situação das cerca de 1.300 famílias que vivem no local de forma irregular. Representantes do IP, atual proprietário da área, dizem que estão abertos para negociar uma permuta com o Estado, mas as opções oferecidas até o momento não satisfazem o interesse da instituição. O tema já havia sido debatido em uma reunião anterior da CUTAB. Agora os vereadores foram checar a situação e ouvir a comunidade, que há cerca de 15 anos ocupa 13 hectares de propriedade do Instituto de Previdência do Estado, o IP. O principal problema é a infraestrutura que não pode mais ser feita, segundo a Prefeitura, pela questão da regularização da área, que é o esgoto pluvial, a creche comunitária, a pavimentação. Segundo a Prefeitura e as secretarias, tudo que pôde ser feito até o momento já foi feito. Daqui para frente é necessário que o Estado e o IP entrem em negociação para que a Prefeitura possa continuar trazendo investimentos públicos através do orçamento participativo, através da comunidade, através da governança para dentro da comunidade. A administração municipal, não só através do DEMAB, mas o DEMAI, por exemplo, já implantou uma rede definitiva praticamente, em que se previa relógio para marcação do consumo por domicílio. Nós alteramos e fizemos o consumo responsável. Também a rede cloacal já foi implantada. E a rede pluvial depende do reassentamento de algumas famílias. A estrutura esperada pelos moradores só será viabilizada quando se efetivar a permuta entre o IP e o Estado. O que o IP pretende é ser parceiro na regularização, porque aqui já é uma situação concreta. O que tem que se fazer é regularizar, as pessoas terem o seu direito de propriedade. E para isso nós estamos tratando com o Departamento do Patrimônio para fazer a permuta. E o patrimônio permuta com o IP determinado número de terrenos e a Vila IP São Borja regularizada. E aí participa a Prefeitura, né, com o desmembramento, anexação, tudo que for necessário. A expectativa é de que a Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Estado apresente ao IP uma lista com o levantamento de outros imóveis para negociação, pois os oferecidos até agora não foram aceitos. Segundo o representante do DEMAB, a questão central quando se fala em regularização fundiária e desenvolvimento de projetos de infraestrutura é a boa articulação entre as partes envolvidas. O IP quer dar liquidez aos seus imóveis, mas o IP precisa transferir a titularidade para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Hoje nós temos a SEADUR no Estado, correto? E o Estado, se entender, pode destinar uma parte da área, se assim entender, para fazer a doação UFAR, implementar talvez o Minha Casa Minha Vida. Veja bem, isso é uma hipótese, tá? Em que o município teria também a responsabilidade, através da CADAP, de aprovar os projetos. Né? Isso é uma hipótese, ou seja, permaneceriam todas as famílias. Mesmo com a regularização do espaço, 200 famílias deverão ser reassentadas, pois moram numa área de risco embaixo de fios de alta tensão. A CUTAB vai continuar acompanhando o processo de negociação entre o IP e o Estado. A contribuição da Câmara é muito importante porque a CUTAB passa a cobrar do município, do Estado e da União essa posição. Ou seja, a questão é da titularidade, não é? Definir que procedimento vai haver para que se mantenham essas famílias aqui, e isso vai passar também sob o crivo de uma Assembleia Geral, o que as famílias pensam sobre esse projeto. Nós sabemos que só assinar a regularização não resolve, tem que vir recurso, investimento, mas hoje o governo do município, José Fortunati, o governo do Estado, Tarso Genro,
A Câmara de Vereadores estão todos unidos em torno de resolver essa situação. E a proposta da comissão da CUTAB foi formar um grupo de trabalho para poder desamarrar as questões aonde elas estiverem amarradas, onde elas estiverem dificultadas. Foi divulgada nesta terça-feira a lista das mostras que vão compor a agenda de exposições artísticas deste ano. Dos 32 portfólios inscritos, 10 projetos foram escolhidos. Os trabalhos serão expostos num dos espaços culturais do Legislativo da capital, Galeria Clébio Soria e T Cultural Teresa Franco, a partir de março. Confira a lista dos artistas selecionados: Daniele Tibúrcio Jacobi, pintura; Esther Maria Cunha Casanova, técnica mista; Hélio Santos Grinck, técnica mista; Inói Márcia Varela Elizalde, gravura; Leonardo Fabiano Pereira, técnica mista; Letícia Ruecker, pintura; Neuza Zini, fotografia; Ponto de Fuga, coletivo em arte, técnica mista; Rita Gil, pintura; e Victor Matina, pintura. Mais informações no Memorial da Câmara pelo telefone 3220-4392 ou através do e-mail claudia.h@camarapoa.rs.gov.br. Clientes da CE que moram na região metropolitana de Porto Alegre e fazem parte de programas sociais do governo federal poderão ganhar geladeiras novas. A previsão é de que sejam substituídas cerca de 10 mil peças com mais de 3 anos de uso. Para falar sobre essa iniciativa está comigo Ingrid Utz Meleri, chefe do Departamento de Eficiência Energética da CE. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada. Ingrid, quais são os objetivos desse projeto da CE? A gente está seguindo a regulação da ANEEL, onde ela obriga, né, as concessionárias a investir 0,5% de sua receita em programas de eficiência energética. Desse percentual, 60% é destinado, então, a consumidor de baixo poder aquisitivo com inscrição no NIS, que é esse programa que tu falaste, né, programa do governo federal. Na nossa região, na nossa área de concessão, a gente tem aproximadamente 62 mil consumidores nessa situação. Inicialmente, então, nós selecionamos a nossa área metropolitana até para ter uma metodologia inicial de entrega, ficar mais próximo à nossa coordenação. E faremos, então, todas as cidades próximas com umas 10 mil pessoas, né, residências. E como essas pessoas vão ser avisadas de que farão parte desse processo todo? Já enviamos anteriormente cartinhas, né, junto com a conta de luz, um questionário onde a gente faz algumas perguntas sobre o refrigerador, o tempo de uso, quantas pessoas tem na residência, se tem idosos, se tem crianças, né, enfim, algumas perguntas pertinentes. E recebemos o retorno através de correios, que é porte pago, né, eles não precisam pagar nada, ou entrego em qualquer agência da CE, nossos colegas estão todos, conhecem o programa, né, e mandam lá para o nosso departamento as cartinhas. Estamos tendo um pouco retorno, né, dessas cartas, então a gente solicita aos consumidores que receberam as cartas que, por favor, respondam, né, porque realmente com essa resposta eles receberão os refrigeradores. A partir dessa resposta, vocês entram em contato novamente para agendar a data, no caso, em que vão fazer a visita e a troca do refrigerador? Exato. Quando nós recebemos essas cartas, a gente vai emitir, então, um outro documento que aquele documento ele vai apresentar na hora que for visitado, né, pela equipe da entrega. E aí vai ser agendado, tudo vai ser agendado. Se por acaso o consumidor não estiver em casa naquele momento, a gente só poderá entregar para um maior de 18 anos que resida na casa, né, com um comprovante, com o documento de identidade, o CPF, e aí ele assina e recebe, só nessas condições. E também, além dessa geladeira, a gente está doando junto 4 lâmpadas fluorescente compacta, né, para substituir as lâmpadas incandescentes. E o objetivo de toda essa proposta, de toda essa mudança é economia de energia. Reduzir o consumo, combater o desperdício e beneficiar o meio ambiente, né? Que a proposta final realmente é conservar o planeta, né? E no momento em que vocês levarem a geladeira nova, Ingrid,
a velha vai ser retirada por vocês ou fica a cargo das pessoas da casa fazer esse não, despacho? O descarte tem que ser ecologicamente correto, com todo o regramento do CONAMA, e ele é retirado o gás que contém nele, inclusive nas espumas do refrigerador é onde tem até mais gás, e é todo ele descartado, o refrigerador prensado, e todo ele tem um processo, ele tem uma numeração desse descarte. Se eu estiver entregando 10 mil refrigeradores, eu vou ter 10 mil refrigeradores recolhidos, documentados e certificados. E quanto vai ser investido nessa campanha toda, Ingrid? É por volta de 11 milhões. Aqui na região metropolitana apenas, esse valor. Isso mesmo. E quanto tempo vocês acham que vão levar até substituir esses 10 mil refrigeradores aqui? O contrato prevê 7 meses. Os primeiros 3 meses é a compra do refrigerador pelo proponente ganhador da licitação, e os outros restantes 4 meses é a entrega. Porque nesses 3 meses que ele está esperando o refrigerador, ele já começa a fazer a estratégia de entrega, né? A gente já fez todo, consta no edital, no contrato, né? A maneira que é entregue, pessoas, a gente tem que ter o RG das pessoas que estão sendo entregues, toda a relação de quem vai na casa do consumidor. Nós vamos dar palestra para eles saberem o que dizer para o consumidor. Eles vão estar todos com o uniforme, vai ter as informações do programa, os carros serão plotados com o nome do programa, para o consumidor ter confiança que aquele realmente é um serviço prestado pela CEAD. E as pessoas interessadas em saber mais informações podem entrar em contato por algum telefone ou pela internet? Sim, nós temos o nosso 0800, né, 721-2333, 721-2333, e temos nossos colegas das agências da região metropolitana que estão aptos a dar informações e receber também todas essas caixinhas de volta que o consumidor às vezes não vai ter um correio, às vezes uma agência da CE mais próxima, ele pode entregar. E para quem, por acaso, extraviou essa primeira carta, vai receber outra? Não tem problema, ele também se dirige em qualquer uma das nossas agências e os colegas já têm a lista dos nomes dos clientes, então eles podem olhar e dizer, olha, você pode receber ou não, enfim, eles têm todas as condições de dar as informações. Ingrid, obrigada pela tua participação. Esperamos então que as pessoas deem mais retorno a vocês, afinal de contas é por uma boa causa, né? É por uma boa causa. A CE agradece esse espaço. Muito obrigada. Obrigada a você. Agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara termina aqui e até o nosso próximo encontro.